Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, hoje dedicado à gestão do tempo e produtividade. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Christian Barbosa, consultor e diretor da Tríade PS, uma consultoria especializada em soluções de produtividade, e também autor do livro Equilíbrio e Resultado: Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? Christian, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de participar aqui deste Mundo Corporativo. Obrigado a você pelo convite. Christian, sucesso profissional e qualidade de vida para muitos, isto é completamente incompatível. É possível equilibrar, é possível calibrar essas duas metas? Essa foi uma pergunta que eu me fiz durante os 2 anos aí de pesquisa para esse livro, e às vezes muita gente pensa que é uma utopia ter sucesso, profissional com qualidade de vida, né. Mas o que dá para ver é que sim, tem pessoas que conseguem ter essas 2 coisas, conseguem ter um nível de resultados na carreira, com as suas metas, resultados financeiros, e também conseguiram conciliar com equilíbrio, tempo para a família, tempo para si próprios, equilíbrio físico, mental, espiritual, emocional. Então sim, é possível. Essas pessoas, claro que não chegaram aí do dia para a noite. Elas tiveram às vezes que passar por momentos de falta de equilíbrio com resultados, às vezes falta de resultados com equilíbrio, ou sem nenhum dos dois em um determinado momento, mas eles conseguem alcançar. E o interessante é que as pessoas se treinam para isso. Elas desenvolvem um modelo mental, um mindset, e faz com que elas realmente tenham uma postura com a vida diferente das outras pessoas. Você usou aqui dois conceitos, equilíbrio e resultado. Explique para nós cada um deles. O equilíbrio é tudo aquilo que tem a ver com o seu bem-estar, as coisas que fazem você ser o que você gostaria de ser. Então tem a ver com a sua parte física, você fazer um bom exercício na academia, estar com a sua saúde em dia, dormir bem, de uma forma recuperadora, tem a ver com seus relacionamentos, com a sua relação espiritual, com a sua fé, com Deus, com as suas crenças, tem a ver com as coisas que fazem você se sentir bem. E o resultado é tudo aquilo que você obtém, é tudo aquilo que você tem, o que faz você ter. Então tem a ver com as suas conquistas financeiras, tem a ver com as suas conquistas de carreira, tem a ver com a conquista dentro da empresa de um novo cargo, uma ascensão profissional que você teve. Então podemos dizer que o equilíbrio é tudo que você sente, o resultado é tudo que você toca, de certa forma, na vida das pessoas. Agora, quando nós falamos aqui em qualidade de vida, a qualidade de vida está relacionada também ao nosso sucesso profissional. É possível ser uma pessoa frustrada profissionalmente e ter qualidade de vida? Muito difícil. Né, mas tem pessoas, interessante que para chegar nesse conceito o que eu chamo de matrix da vida, onde as pessoas têm 4 células. Então tem pessoas com resultados e com equilíbrio, que eu chamo de célula 4. Tem pessoas sem resultado e sem equilíbrio, que eu chamo de célula 1, e assim por diante. O interessante é que existem pessoas que têm nível de equilíbrio, mas não têm resultados. Eu entrevistei uma pessoa que ele acabou você fez o segundo grau, e ele era surfista desde a infância, e ele, na verdade, não quis seguir nenhuma carreira. Ele não fez a faculdade, mora com os pais até hoje, está com 34 anos, dá aulas de surf. Ele não tem ganhos materiais financeiros, ele não tem o seu próprio, não tem o seu apartamento próprio, ele não tem, um carro, ele não tem investimentos, não tem o dinheiro no momento que ele precisa. Ele não tem resultados financeiros de uma forma um pouco mais abrangente. Mas ele tem um nível de equilíbrio absurdo. Ele dá aula de surf, está sempre na praia, faz o que ele gosta, ele se sente realizado no que ele escolheu fazer. Ele fala assim: "A praia é meu lugar, a praia é meu escritório", literalmente, como ele fala. E ele se sente feliz, ele se sente, na verdade, conformado. Aí você fala assim: "Ah, mas está errado uma pessoa ter essa escolha?" Assim, de certa forma, assim, não está errado se ele para ele tá correto, tá bom. Não é o que a gente vai buscar, a gente tem que buscar, sem dúvida nenhuma, muito sucesso profissional com muita qualidade de vida, né, mas tem pessoas que se conformam com a posição que estão. O ouvinte internauta José Carlos Salvani foi lá no Facebook e deixou a seguinte mensagem, pedindo licença para ponderar. Diria que não seria necessário abrir mão da qualidade de vida, mas nem sempre se está em condição de reduzir tanto desgaste para garantir a tal da sobrevivência. Concordo com ele. Tem pessoas que, em determinado momento de carreira, de vida, eu ouço muito isso de empreendedores, independente do tamanho da empresa. Mas ele chega um momento que ele fala assim: "Nossa, eu preciso me dedicar aqui à empresa, para a empresa poder crescer, para eu poder conseguir dar a qualidade de vida que a minha família espera". Executivos também falam isso. E o engraçado é que quanto mais você ouve essa frase, menos as pessoas colocam limite nesse prazo, porque o prazo de quanto que eu preciso me dedicar à empresa, ele nunca acaba.
Então, no primeiro ano da empresa, ele tem que se dedicar demais. Daqui a 5 anos da empresa, continua se dedicando demais. Daqui a 20 anos, continua a mesma história. E às vezes ele chegou a um determinado patamar. E quando ele chegou naquele determinado patamar, ele fala, putz, e agora? Né? Será que é o momento de parar ou não? Mas ele já não sabe o limite. Então, assim, você define o limite para você. Num determinado momento da carreira, é óbvio que você vai ter que focar mais, às vezes, em fazer um MBA, uma pós, em fazer umas horas extras no trabalho. Isso vai formatar a sua carreira profissional. Mas tem que chegar um momento que isso daí começa a pesar e você tem que aprender a se equilibrar também. Christian Barbosa, você já participou de outros capítulos do mundo corporativo, mas eu acho sempre muito interessante você trazer para nós, porque nós temos sempre um público novo passando por aqui, um pouco dessa sua experiência no início da sua carreira. Porque você foi se inspirar na sua história, na sua experiência, para desenvolver todo esse pensamento e esse conhecimento. Eu comecei jovem, quando era criança, eu botei na cabeça que queria ser empresário e fiquei lutando para todo mundo ser meu sócio, mas ninguém queria ser meu sócio. Aí quando eu tinha 13 para 14 anos, eu fiz uma prova da Microsoft e acabei me tornando um dos profissionais da Microsoft mais jovens do mundo. E aí acabou que eu consegui convencer o meu pai a abrir minha primeira empresa com 15 anos. E essa empresa só funcionava de tarde, porque eu estudava no colégio de manhã, então só funcionava de tarde e não tinha muito resultado. Mas no segundo ano surgiu a oportunidade de fazer os primeiros portais de internet da América Latina de conteúdo, para um grupo gigantesco de comunicação brasileiro, e isso acabou destacando a empresa para o mercado nacional. Aí quando eu estava com 18 para 19 anos, a empresa cresceu muito, a gente estava com centenas de profissionais espalhados pelo Brasil, eu consegui gerar muito resultado na minha vida, consegui uma independência financeira, mas ao mesmo tempo eu comecei a não ter limite de qualidade de vida, então eu comecei literalmente a ter vários problemas de saúde devido ao meu estresse. Trabalhava de segunda a domingo, 16, 8 horas por dia. Isso começou a me deixar extremamente doente. Até que esse volume de estresse começou a me gerar uma gastrite, que virou uma gastrite erosiva, depois virou uma úlcera, no final se transformou num tumor no meu tubo digestivo. E você com 18, para 19 anos, descobrir que está com um problema desses, você para pensar. Mas na verdade quem me parou para pensar mesmo foi o médico, que falou, meu, muda o teu estilo de vida, faz um curso de yoga, meditação e gestão de tempo. Eu achei muito idiota a sugestão da gestão do tempo. E a minha secretária naquele momento me inscreveu num curso desses, eu fui fazer o curso, eu gostei, achei, pô, isso aqui acho que pode me ajudar de alguma forma. E esse curso acabou virando meu hobby e hoje basicamente é a minha profissão. Bom, a Keila, nosso ouvinte internauta, diz que você falou agora há pouco em modelo mental. Pergunta, o que é isso? Tem a ver com mapa mental? Você é a favor do uso de mapas mentais? São coisas diferentes. O mapa mental é uma técnica de você ilustrar ideias, de você desenvolver ideias, desenvolvida por um londrino chamado Tony Buzan, que eu acho muito legal. Eu uso muito mapas mentais, às vezes para fazer uma apresentação de alguma coisa, para esclarecer uma ideia, quebrar uma ideia em pequenos pedaços. O que eu falo de modelo mental, de mindset, é a forma como o seu cérebro, os seus pensamentos, a sua estrutura do seu cérebro funciona para reagir às demandas do dia a dia. Por exemplo, a gente pode ter uma pessoa que tem um modelo mental que quando recebe, por exemplo, um desafio, ela gosta de encarar o desafio. Então ela vai lá para frente, vai e faz a coisa acontecer. Outra pessoa, por exemplo, pode não gostar de desafio, ela foge de desafios, porque ela desenvolveu um modelo para isso. Então quando a gente fala de equilíbrio e resultado, a gente entende que tem pessoas que desenvolveram um modelo mental para ter equilíbrio e resultado simultaneamente. Elas se treinaram para isso. Por exemplo, tem pessoas que conseguem dormir menos, com total nível de recuperação, né, sem prejudicar a sua saúde, obviamente. E eles fizeram isso ao longo dos anos. Então o cérebro deles e o corpo deles se acostumou com esse processo. É um modelo mental que eles treinaram. Tem pessoas que treinaram o seu modelo mental para fazer dinheiro. Tem pessoas que treinaram o seu modelo mental para desenvolver relacionamentos. Então o modelo mental é tudo que você desenvolve dentro das suas crenças, dentro dos seus pensamentos, que faz você viver na sua vida, no seu dia a dia. Você tem um modelo mental, por exemplo, para gerenciar o seu tempo. Quando surge uma urgência, o que você faz? Começa a fazer, prioriza, joga, escreve essa urgência. Você desenvolveu um método, um modelo para isso. Qual é o melhor caminho para gerenciar esse tempo? Acho que o melhor caminho para gerenciar o tempo, ele passa por algumas etapas. Primeiro, a pessoa tem que ter essa consciência de querer gerenciar o tempo dela. Porque todo mundo tem problema de tempo hoje. As pessoas vivem falando que estão correndo para lá e para cá. Mas entre ter o problema e querer mudar o problema, tem um gigantesco penhasco aí. Então as pessoas têm que entender, ok, eu quero assumir que eu preciso mudar esse meu modelo mental para ter mais tempo. O primeiro passo é a pessoa entender como ela está usando o tempo dela. Então ela fazer a classificação do tempo. Eu defendo um conceito muito simples, onde você divide o tempo em uma trindade,
onde você tem as coisas que são importantes, obviamente, coisas com tempo, que trazem resultados. Você tem as coisas urgentes, onde o tempo acabou, você tem pressão, estresse, correria. E você tem as coisas circunstanciais, que são totalmente gastos desnecessários de tempo, fazem você perder seu tempo. O simples fato de quando você estiver fazendo alguma coisa, você se questionar, isso aqui que eu estou fazendo é importante, é urgente ou é circunstancial, isso gera uma ativação dentro de uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal, e isso faz com que você tome mais consciência sobre o seu tempo. Se você sabe, por exemplo, que você tem um volume de urgências de, sei lá, num dia você tem 10 coisas para fazer, sendo que 5 foram urgentes, e você tem isso conscientemente no seu dia a dia, você começa a ter mais formas de melhorar essas urgências e reduzi-las, para ter mais tempo importante. Então, primeiro, classificar o tempo. Segundo, você precisa adotar um método. Um método que te ensine, por exemplo, a priorizar, um método que te ensine a planejar, um método que te ensine a dizer não, um método que te ensine a como usar, por exemplo, uma agenda da forma eficiente, como lidar com os meus e-mails. Você precisa adotar um método. E para esse método funcionar, você precisa ter uma ferramenta. Porque os métodos por si só, eles não podem ser feitos na cabeça. As pessoas têm que ter, que seja um caderno, que seja uma agenda de papel, que seja um smartphone, que seja um software específico para isso, mas as pessoas precisam ter uma ferramenta que possam adotar para o seu dia a dia. E por último, ela precisa de persistência, porque as pessoas não mudam do dia para a noite. Demora para o método começar a fazer resultados, demora um tempo para você ter tempo. Quanto tempo demora? Eu sempre digo para a pessoa experimentar, não acreditar, mas algo em torno de 4 a 7 semanas é um período que a coisa começa a dar resultados visíveis no dia a dia da pessoa. Começa a ganhar horas, começa a fazer muito mais com menos esforço, ela começa a sentir com mais liberdade de escolha, espontaneidade para escolher fazer um esporte, uma academia, ou leitura de um livro, alguma coisa que ela está deixando de lado. Então, esses são as bases para um processo de gestão de tempo. Já que você falou em agenda, eu vou aproveitar aqui para repassar a pergunta da ouvinte internauta Michele. Ela começa dizendo, por favor, me ensina umas regras básicas para organizar meu dia. Devo usar a agenda? Aliás, como usar uma agenda de forma verdadeira? Boa pergunta. A primeira coisa é ter que usar apenas uma agenda. Uma coisa que as pessoas erram é que elas usam a agenda, elas usam a cabeça para guardar informações, elas usam um post-it, elas usam um caderno. Aí na hora que a pessoa precisa planejar o que ela tem para fazer hoje, ela não tem uma ferramenta única. Então ela está distribuída em vários locais. Então ela vai às vezes planejar só uma parte do dia dela. Essas outras coisas que estão no post-it, que estão na cabeça, quando você vê, vão voltar lá na frente. De que forma? Como urgências, e aí você perde totalmente o controle do seu dia. E pior, culpa o planejamento dizendo que ele não funcionou. Na verdade, não é o que o planejamento não funcionou. O que não funcionou foi você centralizar todas essas informações. A segunda etapa é que você confie na agenda. E aí você tem que treinar o teu cérebro para isso. Porque as pessoas, eu sempre faço essa analogia, que elas ouvem vozes. Então a pessoa está trabalhando, daqui a pouco começam as vozes na cabeça dela. Não esquece disso, não esquece daquilo outro, faz isso aqui. Essas vozes, elas acontecem porque você não usa bem a sua ferramenta. Porque você não confia no que você escreve ali, que você vai realmente executar. Então qualquer coisa que você tenha para fazer, você tem que jogar nessa tua ferramenta, nessa tua agenda. Aí vai chegar um momento que o teu cérebro vai confiar em você. E essas vozes vão cessar, ou vão diminuir muito a intensidade delas. E aí quando surgir uma nova voz, você escreve, ela sai da sua cabeça e te permite ter mais foco na atividade presente. Outra coisa com relação à agenda é entender que você tem um conjunto de coisas que são tarefas e outra coisa são os compromissos. Os compromissos é fácil, são os horários. Uma reunião começa às 9, termina às 11, por exemplo. É uma reunião, tem horário para começar e terminar. Só que o seu dia, na maior parte dele, é composto por pequenas tarefas que você faz. Por pequenas atividades de 5, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Como, por exemplo, ligar para alguém, fazer uma compra, pagar uma conta, fazer um relatório, checar um fornecedor. São tarefas que você faz que não tem um horário específico para começar e terminar. Então, o seu dia é composto por essas duas coisas. Para você saber se o dia vai dar certo, a gente está falando de tempo, então você tem que ter tempo nessas atividades. Quantas horas mais ou menos você tem de reuniões e quantas horas mais ou menos você tem de tarefa? Isso vai te dar um número. Hoje eu tenho 6 horas de atividades planejadas, hoje eu tenho 7 horas de atividades planejadas. E aí o segredo para uma boa agenda é nunca lotar a agenda inteira. Então, por exemplo, se você trabalha 8 horas, eu recomendo que no começo você use 50% desse tempo para planejar e deixe o restante livre para coisas que vão surgir. Com o passar da semana, você vai conseguindo ter um nível maior de planejamento e menor de surpresa. E aí começa a funcionar para você. Parece fácil ouvindo assim. Difícil é desenvolver esse trabalho, porque nós cansamos de ver pessoas que começam essa organização, mas são incapazes de mantê-la na semana seguinte. Pessoas que se propõem a fazer determinadas ações, mas que acabam no dia seguinte, porque há novas prioridades, há novas funções, porque não dá tempo para fazer aquilo que eu me planejei.
que acontece nesse processo, nesse mundo que você tem que ser multitarefa? Milton, infelizmente a nossa persistência é pequena com relação a isso. Não vai ser do dia para noite que a gestão de tempo vai dar resultado. Eu acredito que as primeiras 3 semanas a pessoa até não tenha resultados. E muita gente se frustra, porque o ser humano é imediatista, a gente quer ter o prazer imediato daquela coisa. A gente quer comprar aquele produto e receber no mesmo dia da loja, né, se a gente comprou pela internet. A gente é imediatista com tudo que a gente quer. Só que infelizmente a gestão de tempo ela precisa de um tempo para funcionar. Ela precisa de um tempo para você treinar esse teu modelo mental. Então realmente vai ter que dar um tempinho para a coisa acontecer de fato. As pessoas, elas, por não insistirem nesse modelo, elas e por errarem, elas acabam falhando na sua execução. Só que o erro é importante. Toda vez que você erra, o seu cérebro aprende com esse erro. Se você não errar no seu planejamento, se você não errar nas atividades, você simplesmente não consegue aprender com isso. Você só anda hoje graças a você ter caído muitas vezes quando era um nenê e por isso o seu cérebro aprendeu. Então você precisa errar na gestão do seu tempo. Seu cérebro entender as formas certas e erradas de fazer aquela coisa para começar a ter resultado. Mas eu sempre faço errado. Aí tem que talvez calibrar o método. Então ver se o método talvez não esteja certo. Você pode estar sempre fazendo errado, que você às vezes planeja da forma errada. Quer ver uma coisa que as pessoas erram muito e aí realmente não funciona? É o planejamento do dia seguinte ou do dia de hoje. As pessoas chegam de manhã e fazem a lista de tudo que vão fazer para hoje. Ou fazem a lista do que vão fazer amanhã. Essa lista muito imediatista, ela não te dá previsibilidade, ela não te dá espaço para reduzir as urgências, ela faz com que as pessoas falhem. Mais de 84% das pessoas que falham em gestão de tempo têm esse modelo de planejar o dia seguinte ou o dia de hoje. E aí não funciona, ou seja, o método está errado. Então, o planejamento é no mínimo 3 dias para frente. Você vai fazer a sua agenda, se hoje for segunda, faça a terça, a quarta e a quinta. Depois, com o passar do tempo, você vai começar a ver a semana inteira. Mas no começo, não. Então, faça 3 dias para frente que já vai dar bastante resultado. E aí você veja como é que vai progredindo isso no seu dia a dia. Pergunta do Adalto, nosso ouvinte internauta. Em geral, o que mais as pessoas abrem mão na vida por falta de tempo? Bem, isso foi feita uma pesquisa com mais de 4.000 pessoas aqui no Brasil. E o que a pesquisa mostrou, se a gente for pegar aí os 4 maiores itens que as pessoas adiam, né, que elas procrastinam na sua vida, em primeiro lugar está os exercícios físicos, academia. Então as pessoas são peritas, às vezes, em se matricular numa academia, né, pagam até o semestral, né, o plano semestral, para falar, não, eu vou pagar semestral para eu ir com certeza. E nunca vão. Ou vão um dia, passam uma semana sem ir, vão na outra semana. Então 67% das pessoas afirmam que deixam academia, exercícios físicos, para depois. A segunda coisa que as pessoas mais adiam, com 63% dos votos, são as leituras. As pessoas deixam de ler um livro, deixam de ler a revista, as coisas vão se acumulando na sua casa, no seu escritório, e quando vem tem aquela pilha de coisas para ler e nunca sai do lugar. Terceira coisa que as pessoas deixam de lado é a saúde. 52% das pessoas deixam a saúde para depois. Isso é uma coisa interessante dos brasileiros, que nós temos um modelo mental de última hora. A gente só faz as coisas quando simplesmente o tempo acabou, né? A gente só leva, por exemplo, você vai estudar para a prova na última hora, as pessoas só vão pagar contas às vezes na última hora, as pessoas só vão fazer o TCC, por exemplo, as pessoas que estão aí na faculdade, um MBA, no último bimestre, no último semestre. As pessoas sempre adiam as coisas. A saúde é a mesma coisa. A pessoa está com uma dor, ela, não, vou tomar um remedinho que passa. E vai tomando, até que essa dor se torna insuportável. Aí quando a dor está insuportável, talvez sem tratamento, é que ela vai procurar um médico. Às vezes já é tarde demais. Nessa lista de coisas que a gente adia, entra também a gestão financeira? Sua, pessoal? Entra. Em quarto lugar, a gente tem o planejamento financeiro. 46% das pessoas falam que não planejam, deixam para depois o planejamento das suas finanças pessoais. Isso tem um impacto diretamente no Brasil como um todo, né? Agora, existe uma característica do brasileiro se difere, por exemplo, do europeu ou do americano? Então, a gente fez a pesquisa também em outros países e o que acontece é entender que o adiamento é uma coisa natural do ser humano, seja europeu, seja americano, seja alemão, seja o que for. Agora, o que acontece é que as pessoas tornam esse adiamento crônico. Você adiar, por exemplo, quando você acorda, aperta o botão soneca para dormir mais 5 minutinhos no despertador, isso não tem problema. Você adiar, às vezes, uma vontade de ir no banheiro também não mata, às vezes adiar uma leitura, isso não vai te matar. O problema é quando você adia coisas importantes constantemente. Isso começa a pesar para você e começa a não te trazer resultados. Agora, é claro que tem países que adiam menos, que as pessoas culturalmente não gostam do adiamento. Você pega, por exemplo, a Suíça, as pessoas elas não se conformam da pessoa adiar várias vezes aquela coisa.
né, se você marcar, desmarcar uma consulta médica, na segunda vez a pessoa já fica meio irritada com você do porquê que você fez isso, eles sentem como um desrespeito. Mas nós temos um nível de procrastinação, de adiamento muito similar aos outros países. Às vezes a gente reforça um pouquinho nessas coisas mais básicas que os outros não deixam para depois. Nós estamos conversando com o Christian Barbosa, consultor e diretor da Tríade PS, que é uma consultoria especializada em soluções de produtividade, autor do livro Equilíbrio e Resultado, porque as pessoas não fazem o que deveriam fazer, e você pode participar fazendo perguntas no e-mail mundocorporativo@cbn.com.br ou então no Twitter, o @Jornal da CBN. Você usa uma expressão aqui no livro que é, matriz de vida. É isso? O que que é matriz de vida? Eu gosto de comparar a nossa vida de hoje com aquele filme do Matrix. Lembra que na verdade, o mundo real é o mundo irreal, onde o mundo que a gente vive é um mundo comandado por máquinas que utilizam os seres humanos para sugar sua energia e conseguirem sobreviver. Eu acho que muitas pessoas hoje estão vivendo como no filme Matrix, é uma grande realidade. As pessoas estão totalmente conectadas com alguma coisa, mas se desconectaram dos seus princípios, dos seus valores, das coisas mais importantes da sua vida. Elas vivem correndo para lá e para cá. Acordam, tomam café, vão para o trabalho, trabalham longas horas, pegam mais trânsito, voltam para casa, dormem, recomeçam tudo no dia seguinte. Aí chega final de semana, as pessoas estão tão cansadas que não aproveitam o final de semana, reclamam que ele passa rápido demais, e quando vê, recomeça tudo de novo. E passam-se meses, anos, décadas, e as pessoas falam: puxa vida, o que que eu fiz? Às vezes olha para trás e não fez muita coisa. A gente vive uma matrix mesmo. E dentro dessa matrix, as pessoas dentro desse conceito, a gente está buscando duas coisas: resultado e equilíbrio na vida. Sempre. A gente sabe que a gente precisa ter equilíbrio, mas muitas vezes a gente só consegue ver e enxergar o resultado. E esse resultado muitas vezes nos rouba esse equilíbrio que a gente gostaria de ter. Então, nessa dualidade de equilíbrio e resultados, a gente pode fazer uma matrix mesmo, uma matriz, onde você vai ter pessoas que têm resultados e equilíbrio, pessoas que não têm resultados, mas têm equilíbrio, pessoas que têm equilíbrio e não têm resultados, e pessoas que conseguiram chegar no que eu chamo de célula 4, que são pessoas que têm muitos resultados e muitos equilíbrio. Como é que a gente, consegue se enxergar dentro desse cenário que você mostrou? Como é que eu descubro se eu estou na célula 4, se eu estou na célula 3, 2 ou na um? Bem, acho que a forma mais fácil, né, para as pessoas, a gente desenvolveu um teste, que foi testado aí com mais de 3.000 pessoas sobre esse conceito da Matrix. Eles podem ir no triadps.com/matrix. E lá eles têm um testezinho que eles vão ver que célula que eles estão. Mas ponto .com triadeps.com/matrix. matriz, isso. E aí eles podem fazer o teste. O interessante é que isso não é um estereótipo. Você não nasceu e fica naquela célula para sempre. As pessoas migram de células. Então ela pode começar a carreira dela com um nível de sem resultado, sem equilíbrio, e depois ela começa a ter resultado, mas está sem equilíbrio, e depois ela consegue chegar em resultados e equilíbrio. Então, assim, é interessante ver como as pessoas progridem. Eu entrevistei várias pessoas muito interessantes com exemplos dessas células, muitos presidentes de empresa que às vezes falam assim: pô, o presidente deve ter muito resultado e muito equilíbrio. Ou muitos empreendedores que também as pessoas pensam assim: ah, quando eu abrir minha empresa, eu vou ser dono do meu próprio tempo, do meu próprio nariz. E o que a gente vê às vezes é que isso não é verdade. Não tem a ver com a posição, com o cargo da empresa. Tem a ver realmente com como a pessoa lida com o seu dia a dia, como que esse modelo o mental dela funciona para as suas atividades. Tem casos incríveis, tem pessoas que conseguem, por exemplo, empreendedores que, teve um caso lá do Pedro Melo, ele fala: "Pô, eu trabalho de 6, 8 horas por dia, em 2 negócios", ele assim, ele tem o tempo para ele, ele tem tempo para família, para o esporte dele, tem uma rotina para marcar reuniões sempre depois das 10 horas. Ele fala: "Olha, eu consigo fazer muito mais do que quanto ele tinha", ele foi fundador de uma empresa conhecida aqui em São Paulo, que foi a Plug Use, e ele falou assim: "Pô, na época de Plug Use eu trabalhava 16, 8 horas por dia, de segunda a domingo. Produzia muito menos do que hoje, fazendo o que eu faço, com muito mais resultado e mantendo meu nível de equilíbrio". Tem vários outros cases de presidentes de empresa que mostram seus casos aí. Assim, é possível a gente fazer, não é uma utopia. Mas você tem case também de pessoas que não são os presidentes da empresa, que são Sim. os trabalhadores braçais, que precisam muitas vezes cumprir tarefas que são impostas pela empresa. Como nessas condições eu consigo me organizar se eu sou dependente de ordens superiores? Boa colocação, né. A gente entrevistou pessoas também, estagiários, trainees, pessoas em início de carreira, e para levantar nesses perfis. Obviamente, quando você é funcionário de uma empresa, você está vendendo o seu tempo para alguém, né, então basicamente alguém é dono do seu tempo. Mas em última instância, o tempo sempre é seu. A decisão do que priorizar, de como planejar, ela tem que passar por você.
Então, às vezes, você chega na empresa, o teu chefe começa a te passar milhares de coisas para fazer, você tem que saber dar o limite do seguinte: chefe, o que que eu priorizo aqui? Eu tô com 3 coisas para fazer ao mesmo tempo. Uma delas eu vou ter que fazer primeiro, não sou robô. Então, qual delas eu priorizo? Então, é Ele questionar olha para isso. você e diz assim: "Você é um robô sim, você vai ter que fazer todas, porque eu estou atrasado". A uma você vai começar a fazer. Então, escolhe a que for, às vezes, mais urgente nesse caso e faça depois, na sequência, as outras 3. Mas uma coisa que as pessoas precisam entender é que tem que se dar o limite do seu tempo. Eu acho que não tem dinheiro nenhum que pague a sua saúde, o seu sucesso familiar, o tempo com os seus filhos, a sua saúde. Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte: por mais pressões que elas possam receber da empresa, ela tem que saber o limite dela. Talvez dizer: olha, isso aqui não está funcionando para mim. E às vezes é o momento de saber abdicar, de saber dizer: olha, conversar com o chefe, dar um feedback pontual, seguinte, isso aqui não estou conseguindo fazer, eu estou prejudicando demais a minha família, a minha vida, meus relacionamentos, seja lá o que for, e pontuar. Às vezes numa conversa você consegue resolver. Se não tiver alternativa, talvez seja o momento de você procurar uma outra empresa que te dê alternativas de qualidade de vida. As empresas estão muito preocupadas hoje em ajudar a criar bons ambientes de trabalho. Você pegar dentro das 1.000 maiores empresas hoje, a maior parte delas tem programas muito fortes de qualidade de vida, de sustentabilidade dentro do ambiente de trabalho, de work-life balance, ou seja, esse balanceamento mesmo de trabalho e vida pessoal e profissional. Então a gente tem que saber limitar, conversar e priorizar essas coisas, que senão você simplesmente vai trabalhar demais e quando reparar vai perder coisas importantes que talvez não tenham mais momento de recuperação. É importante precificar o tempo? Eu acho que na vida pessoal, acho que precificar o tempo eu não gosto de fazer isso. Apesar de alguns métodos falarem sobre isso, eu, Christian, no nosso método, não recomendo isso. Eu falo de quantificar o tempo, em termos de horas. Mas dentro da empresa é importante quantificar, sim. Pra você ter uma ideia, o prejuízo, por exemplo, com adiamento de tarefas nos Estados Unidos, numa pesquisa, mostrou que chega a US$ 10.000 por funcionário. Um outro dado, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fez uma pesquisa com mais de 3.000 executivos sobre o uso de tempo em reuniões. E o que foi comprovado é que apenas um terço das reuniões tem resultado. Os outros 2 terços são tempo completamente desperdiçado. A cada 100 funcionários que fazem reuniões eventuais ao longo da semana, há um desperdício médio anual de R$ 500.000, com reuniões completamente inúteis. 200 funcionários, R$ 1 milhão de tempo desperdiçado. Se a empresa não mensura esse tempo e esse valor, simplesmente esse tempo e esse dinheiro é jogado no lixo. Então é importante, nesse caso, mensurar para fazer com que a alta direção crie algumas estratégias, contrate programas para aumentar a eficiência dessas empresas, dessas pessoas, para que eles consigam realmente ter esse benefício. Mas, o desperdício que você chama a atenção e quando você fala aqui de reuniões, é porque a reunião é mal planejada. Até porque você mesmo chama a atenção que nós devemos tirar tempo para refletir. A reunião é um momento de reflexão. O problema hoje, Milton, é que existe um excesso de reuniões nas empresas. As pessoas, às vezes, elas ficam o dia inteiro em reunião e chega no final do dia ele não tem tempo para trabalhar. E ele fala: caramba, e agora o que eu vou fazer? Tô cheio de coisa para fazer. E leva para casa e rouba tempo de quem não deveria roubar. Eu não sou contra as reuniões, eu sou a favor de dieta de reuniões. Reuniões melhores, reuniões mais eficientes, reuniões bem conduzidas, que tem um objetivo, o objetivo é atingido. Com relação às reuniões pessoais, o seu tempo para você refletir para você mesmo, eu acho essencial. Eu acho que as pessoas deveriam, pelo menos uma vez por semana, marcar uma reunião com você mesmo. Né? Você marca a reunião com todo mundo, por que não uma reunião com você? 1 hora, 2, pra fazer alguma coisa exclusivamente para o seu bem-estar, para o seu equilíbrio, para a sua saúde. Eu acho essencial, sim, esse tempo para você. O que eu não sou a favor é do desperdício de tempo que as empresas estão perdendo aí. Aliás, é muito curioso, né, porque hoje em dia tem algumas empresas que elas têm uma quantidade enorme de salas de reuniões. Parece que o negócio, o fim delas é fazer reunião. Eu sempre vejo o seguinte: toda vez que eu chego numa empresa e eles estão com problema de reuniões e querem algum tipo de solução, eu pergunto: vocês têm um problema com relação a agendamento de reuniões pelo volume de salas? E a maior parte das empresas fala: nossa, aqui é uma briga para agendar uma sala de reuniões. Então, quando a empresa tem esse sintoma, é o primeiro sintoma que mostra que a empresa tem um problema de reuniões. Tem reunião demais e às vezes resultado de menos. Essa história de fazer reunião em pé, tal, que teve uma época que era moda. Essas coisas funcionam ou não funcionam? Olha, em um outro caso funciona, mas eu não gosto muito dessas modas corporativas porque depois elas caem no desuso. Eu acho que tudo aquilo que você faz e é uma modinha, e as pessoas acabam perdendo o valor sobre aquilo. Eu gosto de reuniões em pé. Eu acho que num momento ou outro, uma reunião rápida, 15, 20 minutinhos, ela resolve bastante. Mas adotar isso como um padrão dentro da empresa, a partir de amanhã todas as reuniões serão de pés para serem mais eficientes, acho que isso não vai dar muito resultado, não. Pelo tempo que leva a reunião, só teremos trabalhadores mais cansados. Sem dúvida. Onde mais se erra
nesse processo todo aqui que nós estamos falando e como consertar esse erro? Acho que, corporativamente falando, nós temos 4 coisas que são os maiores erros de produtividade e ladrões de tempo das empresas. Primeiro, sem dúvida nenhuma, são os e-mails. O e-mail hoje é um grande ladrão de tempo. Se a gente não tiver boas práticas de comunicação, se a empresa não ajudar os seus funcionários a usarem bem os seus ferramentas de e-mail, vai haver um desperdício de tempo e dinheiro. Segundo, são as reuniões. Como eu já falei, realmente é uma coisa que consome muito tempo das pessoas dentro das empresas e consome dinheiro de todo o grupo. O terceiro é uma crescente demanda pelo senso de urgência. Tudo é para ontem, tudo é para a última hora. As empresas estão viciadas na urgência. As pessoas já acham normal que o urgente esteja dentro da empresa no dia a dia. As pessoas acham normal ter 90% de imprevisibilidade e 10% de previsibilidade. Isso não é natural, isso não é normal e isso deveria ser revisto. E o quarto, sem dúvida nenhuma, é a falta de método de produtividade para as pessoas. Ninguém aprendeu na escola a gerenciar o seu tempo. Então as pessoas empiricamente elas priorizam de um jeito, planejam de outro. E quando vê esse modo empírico, às vezes não está dando muito resultado não no grupo, na equipe como um todo. Então tem que ajudar as pessoas a terem bons métodos de produtividade. Na vida pessoal, as mesmas coisas elas acabam sendo replicadas, mas eu acho que uma coisa que falta para as pessoas é tempo para si próprio. Acho que o maior erro das pessoas é colocar muito tempo em tudo e esquecer do tempo pessoal. Porque as pessoas são peritas em ter tempo para a família, ter tempo para o trabalho, tempo para todo mundo. Só que não tem tempo para elas mesmas, para fazer as coisas que elas gostariam, às vezes para uma reunião com ela própria. Acho que esse é o maior erro que as pessoas pessoalmente podem fazer. E é uma relação direta. Quanto mais tempo você tem para você, mais tempo você tem para fazer tudo o que você precisa. As redes sociais, se transformam num grande consumidor desse tempo? É perder tempo? Essa é uma excelente pergunta, porque hoje 67% das pessoas afirmam que usam redes sociais durante o horário de expediente, sendo permitido ou não pela empresa. Às vezes a empresa bloqueia, mas a pessoa tem um smartphone, ela vai pro banheiro e fica acessando lá o Facebook, o Twitter, coisas do tipo. Ah, eu não sou contra as redes sociais, eu sou contra o bloqueio das redes sociais no ambiente de trabalho. Eu acho que tem que ter um bom senso. Você permitir que a pessoa acesse durante um horário de 8 horas, 15, 20, 30 minutos, talvez até um pouquinho mais de redes sociais, eu acho que não mata ninguém. Porque a pessoa não é um robô, ela precisa desses tempos, esses minutinhos de distração. Inclusive, tem uma pesquisa da Universidade de Melbourne que fala que as redes sociais, durante o horário de expediente, aumentam a produtividade das pessoas. Diminui o nível de estresse, nível de ansiedade. Então, assim, na minha opinião, eu acho positivo. Mas é claro que tudo tem que ter bom senso, porque a rede social é um vício. É um vício funciona como qualquer outra droga, né? A urgência também é viciante, o Facebook também é viciante, um Twitter é viciante. Então, se as pessoas estão viciadas, elas querem ver aquilo a todo momento. E aí começa sim a ser um ladrão de tempo. Se você está nesse ponto, você tem que passar por um processo aí de controlar essas redes. Então, diminuir o número de avisos, não checar constantemente durante o dia, começar a se policiar para ver, por exemplo, só à noite, depois a cada 2 dias, para diminuir o seu vício na rede. Depois, quando tiver menos viciado, você controla melhor. Agora há pouco você falou do e-mail, que toma muito tempo, e nós falamos agora de redes sociais. Mas a internet não está aí exatamente para aumentar a nossa produtividade e melhorar a nossa qualidade de vida? Mas não é o que acontece na verdade, né, as pessoas usaram muito mal a internet hoje e tá virando um grande desperdício de tempo. Pra você ter uma ideia, dentro das empresas, 57% usam redes sociais, 22% jogam durante o horário de expediente, jogam online, jogam no computador, 11% afirmam que vem pornografia via internet, através de um e-mail, de um site, de um blog. E tem um dado até absurdo, 2% afirmam que fazem sexo virtual durante o horário de expediente, através de ferramentas de internet. Então, ou seja, será que as pessoas realmente não têm tempo ou será que elas estão usando muito mal o tempo que elas têm? Então a internet ela pode ser benéfica e maléfica ao mesmo tempo, depende da forma como a gente vai usar. Ou seja, se usa mal ou bem a internet da mesma maneira que a gente usa o nosso tempo real, como nós usamos as nossas relações, etc. Sem dúvida, eu não culpo a internet como um vilão, não culpo as redes sociais, eu Mas ela culpo poderia ser uma arma a nosso favor, sem dúvida, para você controlar esse tempo, para organizar, para planejar. sem dúvida, você tem um monte de software hoje na internet legal, você tem um monte de recurso, você tem cursos online hoje, você tem uma série de coisas na internet que te ajudam realmente a ser eficiente. Claro que a gente estourou o nosso tempo aqui, mas aí por um ótimo motivo, porque o conteúdo é muito bom. Então, a gente vai embora no tempo. De qualquer forma, Christian, eu quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. Muito Obrigado a você, o obrigado. convite. Muito obrigado. Nós conversamos com Christian Barbosa,
que é consultor, diretor da Tríade PS, que é uma consultoria especializada em gestão de produtividade, e também autor do livro Equilíbrio e Resultado: Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, lançado pela editora Sextante ou Sextante. O Christian Barbosa, também autor de A Tríade do Tempo. A você que participou dessa nossa conversa, seja com perguntas, seja nos assistindo, o nosso muito obrigado. Lembrando que a sua participação sempre é bem-vinda pela internet, no mundocorporativo@cbn.com.br ou no Twitter, @jornal da CBN. Até uma próxima.